Eu quero te convidar para participar das nossas redes sociais. Você viu aqui no início do culto, você vai ver depois aqui, sempre você vai ver nossas redes sociais e você pode acompanhar através das redes sociais os trabalhos da nossa igreja. Também, hoje nós vamos terminar essa série de mensagens sobre a influência de Jesus nas cidades. Nós falamos de Samaria, falamos de Jericó, falamos de Betânia, falamos de Cafarnaum, e nós não poderíamos deixar, ao terminar, de falar da influência de Jesus em Jerusalém. E para falar da influência de Jesus na cidade de Jerusalém, eu vou trazer um pastor que esteve lá em Jerusalém e pode falar pela experiência que quem esteve lá, visitou e conheceu. Nós vamos chamar aqui o pastor Uziel de Jesus. Vamos bater palma para Jesus, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Para mim é um prazer, uma honra poder estar não só ministrando aqui nessa noite, mas como encerrando essa série maravilhosa de mensagens que o pastor tem trago aos nossos corações. Aprendemos muito em Betânia, em Cafarnaum, em todas essas cidades. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso? Antes de começar a pregar, eu quero agradecer a presença dos meus amigos aqui, meus vizinhos que estão conosco. É um prazer tê-los aqui conosco, aceitaram o nosso convite, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos ler apenas um versículo, para começarmos a ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Vai ter no telão, se você não tiver a sua Bíblia com você. Lucas capítulo de número 24, versículo 18, que diz assim: E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias. Pai, nós estamos na sua presença nesse momento, que nós entendemos que a tua palavra é que nos direciona, que nos guia. É a tua palavra que nos traz paz, amor, vida e esperança. E que nessa noite a sua palavra ache guarida dos nossos corações, que possa tocar na nossa alma e transformar tudo aquilo que precisa para servirmos e seguirmos o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala de Jerusalém, nós precisamos compreender que a história de Jesus e a relação de Jesus com Jerusalém começa muito cedo. Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém quando ele tinha 8 dias, exatamente 8 dias. Só para você entender, ele nasceu bem próximo a Jerusalém, em Belém, praticamente uma caminhada de algumas horas, e ao nascer em Belém, os seus pais aguardaram por ali até o dia em que ele teria que ser apresentado. E ele foi apresentado naquele templo. E se você fala para mim, pastor, mas tem alguma influência aí? Não tem. Mas já há uma menção na Bíblia de Jesus aos 12 anos, e pensa comigo, 12 anos de Jesus em Jerusalém novamente. A Bíblia diz que os familiares e todos os judeus subiam na Páscoa até Jerusalém para adorar ao Senhor e para apresentar as suas ofertas. E quando ele completou 12 anos, a sua família levou ele consigo para Jerusalém. E a Bíblia conta que os pais de Jesus começaram a ir embora para casa, e de repente notaram, passado de um dia, eles notaram que o menino não estava com eles naquela caravana voltando para Nazaré. Preocupados, eles voltaram para Jerusalém e procuraram pelo menino. E qual a surpresa deles quando eles encontram Jesus sentado com aqueles que eram os sábios da época, estudando a palavra. E a Bíblia diz que as pessoas se admiravam da sabedoria de Jesus naquele lugar. E
dos 12 anos em diante, a Bíblia não menciona mais, mas eu creio que Jesus voltou lá todo ano em Jerusalém. Era de praxe a família ir a Jerusalém. E nós vamos ver somente novamente Jesus voltando a Jerusalém já na fase ministerial, depois dos seus 30 anos de idade. Mas eu não queria me ater a isso, eu queria me ater a um ponto específico do impacto de Jesus sobre Jerusalém. Jesus passa muito tempo fazendo milagres, ou praticamente 3 anos fazendo milagres, fazendo prodígios por toda a região. E quando Jesus vê que está chegando a hora em que ele precisa morrer, e ele sabia da hora que precisava morrer, ele se direciona então para Jerusalém. E ele vai em direção a Jerusalém porque ele sabe que é lá que ele tem que cumprir as profecias. E existiam muitas profecias falando de Jesus sobre Jerusalém. Quando ele está se aproximando de Jerusalém, a Bíblia diz que ele manda um dos seus, ou 2 dos seus discípulos buscar um jumentinho que estava amarrado. E ele vem então cavalgando, ou na verdade jumento não dá muito para cavalgar, né? Mas ele vem andando sobre um jumento entrando em Jerusalém. E qual não é o espanto de todos, ao ele começar a entrar em Jerusalém, e as pessoas saírem às ruas, saírem ao encontro, saírem na calçada, e começar a abanar e a dizer: Hosanas, Hosanas, eis que vem o rei. E as pessoas não sabiam como expressar, e a Bíblia diz que eles arrancavam das palmeiras as folhas e abanavam as palmeiras de folha. E parece que aquilo não era suficiente, porque a expressão de amor era tão grande que eles tiravam as roupas, olha que coisa interessante, e elas estendiam no caminho para que Jesus passasse naquele lugar. E você olha para aquilo e você diz: que cena maravilhosa é esta. Os historiadores dizem que aproximadamente 3.000 pessoas se reuniram nesse evento, numa procissão, num momento, numa carreata ou numa passeata, como nós dizemos. E Jesus está lá, ele em cima do jumentinho, seus 2 discípulos andando ao lado ou atrás, os seus 70 andando com ele, toda aquela população andando com ele, e se chegando em Jerusalém. As pessoas que estavam em volta, o pessoal do Sinédrio, o pessoal do governo, falou: mas peraí, tem alguma coisa errada, tem um tumultuador chegando aí, tem alguém que está chegando e fazendo uma confusão. Você consegue imaginar o impacto que Jesus causou naquele lugar? E talvez você diga para mim: nossa, isso é a melhor coisa do mundo, é o ápice da carreira de Jesus, é o ápice do momento de Jesus. E não é, sabe por quê? Porque aquilo era só um momento, era só uma situação, era só uma circunstância. Se você olhar a história, se você olhar a Bíblia, uma semana depois, aquelas mesmas pessoas que estavam lá e dizendo Hosanas, 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 eram as mesmas pessoas que estavam ao pé de Pilatos dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eram as mesmas pessoas que estavam lá dizendo: olha, bendito aquele que vem em nome do Pai. Eram aqueles que estavam dizendo: não, nós queremos Barabás, prende ele, solta Barrabás. Eu não sei você, mas eu passo por situações assim na vida às vezes. Numa semana está tudo bem, e na semana seguinte parece que tudo vira ao contrário. Parece que o mundo vira contra a gente. E você não consegue entender, e você não consegue compreender o que é que está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós olhamos simplesmente uma figura do momento, uma foto do momento, e nós esquecemos de olhar todo o contexto daquilo que estamos vivendo. E eu vou ser muito mais claro para você, sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós não compreendemos qual é o projeto de Deus para a minha vida, qual é o projeto de Deus para mim. Jesus, ao contrário disso, ele entendia todas essas coisas. E isso vai culminar, talvez, na melhor e a maior de todas as notícias que o mundo já ouviu. E você pode dizer: como assim, pastor? Qual é a melhor e a maior notícia? Que Jesus morreu. Isso seria a maior e a melhor notícia? Não. A melhor e a maior notícia não é a da sexta-feira. A melhor e a maior notícia não é a do momento da crucificação, o momento que Jesus vai para aquela cruz. Isso é importante para nós, pela salvação das nossas almas. Mas o maior e melhor momento se chama o domingo de manhã. Sabe por quê? É no domingo de manhã que Jesus se levanta daquele túmulo e deixa ele vazio. É no domingo de manhã que Jesus vive novamente. É no domingo de manhã que ele vence a morte. E essa é a notícia do Evangelho. Essa é talvez a maior de todas as notícias do Evangelho. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse só morrido,
hoje nós não estaríamos aqui falando dele. Se Jesus simplesmente tivesse morrido e sido sepultado, essa história teria morrido lá atrás. Mas não, nós pregamos a história de um Cristo que esteve morto, mas que está vivo. Um Cristo que padeceu, mas que reviveu. Um Cristo que sofreu, mas que triunfou sobre esta morte. E esta é a certeza que eu e você temos aqui. Sabe por quê? Porque a morte, por mais que ela seja o maior de todos os terrores, ela não sucumbiu ao nosso Salvador. A morte, ela não fez Cristo menor, mas tornou ele Rei dos Reis. Ela não venceu Cristo, mas foi vencida na cruz por Cristo. E muitas vezes a gente olha para essa história e a gente não vê a importância da ressurreição de Jesus nas nossas vidas. E esta é a maior notícia dentro de Jerusalém. Esse é o maior momento dentro de Jerusalém. Por quê? Porque ele morreu. O Messias que vinha sendo aclamado morreu, foi sepultado. E agora, algumas pessoas, alguns seguidores estão dizendo que ele ressuscitou. Estão falando que ele vive, que ele está no meio de nós. E agora o que fazer com essa notícia? E agora o que dizer dessa notícia? Entenda uma coisa, e eu quero que você entenda de uma vez por todas. Quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, ele fala que se não houvesse a ressurreição, a nossa fé seria em vão. Que se não houvesse a ressurreição, a nossa pregação seria inútil. Que se não houvesse a ressurreição, a nossa esperança seria vazia. Eu quero te trazer para este momento. Eu quero te trazer para esta situação e para entender isso. Porque eu não estou falando aqui só da ressurreição. Eu não estou falando aqui só deste momento. Mas eu estou falando de como as notícias afetam a nossa vida. O texto que eu li fala de dois discípulos próximos de Jesus. A história diz que Cleopas era praticamente tio de Jesus, casado com a irmã de Maria. E o outro não é citado o nome. E ele, no seu afã de entender, e a Bíblia diz que foi no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, eles abandonam Jerusalém e eles começam a ir para Emaús. Eles deixam o lugar das alturas. E talvez você que pastor já foi em Jerusalém, Jerusalém é construída nos montes, é na altura. E Emaús você precisa descer para ir até ela. E a Bíblia diz que eles então começam a descer para Emaús. Eu quero parar um pouquinho, sabe por quê? Porque acontece muito com a gente que quando a gente se decepciona, quando a gente enfrenta uma dificuldade, quando a gente enfrenta um problema, às vezes a gente começa a tomar decisões erradas. Já parou para pensar sobre isso? Geralmente você não pode, é um conselho que eu quero te dar, não tome decisões em momentos de angústia, de tribulação, de problema, em momentos em que você está angustiado, em momentos em que você está triste. Não tome, porque geralmente nós tomamos as decisões erradas. Aqueles dois tomaram a decisão de descer a Emaús. E presta atenção, isso é simbólico, mas é importante. Quando você começa a descer, você não só está descendo, como você está se afastando de Jerusalém. Você está se afastando de onde está a bênção, de onde Jesus morreu e ressuscitou. Essa era a história, esse era o momento. E aqueles dois homens, então eles começam a descer e a buscar ir embora, ir para suas casas. Eles não estão muito certos. Se você ler o texto, você vai compreender que eles não estão muito certos de si, de que aquela história de que Maria Madalena contou com as mulheres, de que Pedro contou, está muito certo. Eles não estão muito certos de si. As respostas que eles dão para Jesus é umas respostas evasivas, é umas respostas dizendo, talvez, não sei, quem sabe, aquele que esperávamos, é tudo no passado. E o que você precisa compreender é que nós, muitas vezes, precisamos estar atentos a isso. Talvez você entrou aqui nessa noite, e você está vivendo um problema, uma dificuldade tão grande na sua vida, e você tomou a decisão de se afastar de Jerusalém, de dizer, olha, eu preciso viver coisas novas na minha vida, eu preciso experimentar coisas novas no meu dia a dia, no meu ser, na minha caminhada.
E eu vou ser mais específico para você. Eu decidi me afastar de tudo isso aqui. Decidi me afastar da vida cristã, da vida espiritual. E Deus está dizendo para você que está me ouvindo: talvez você está tomando a decisão errada na hora errada. Talvez você está fazendo tudo por impulso. E eu quero te dar uma palavra de Deus nessa noite. A partir do momento que você entende, que você compreende que as bênçãos do Senhor estão perto de onde Deus está, você dá meia volta e você volta a buscar Ele, e você volta a se encontrar com Ele. Talvez você diga para mim: pastor, mas eu não consigo ver isso. E era o que estava acontecendo com aqueles discípulos. A Bíblia diz que eles estavam descendo para Emaús, desanimados. A Bíblia diz que eles estavam comentando os últimos acontecimentos, no versículo ali. Eles estavam focados nos acontecimentos que tinham acontecido na sexta-feira. E eles estavam dizendo: olha, talvez, a Bíblia não menciona a conversa, mas talvez fosse essa conversa: olha como Jesus sofreu. Você já viu a Paixão de Cristo? Filme. É uma amostrinha básica do sofrimento de Jesus. Já imaginou quanto Jesus sofreu? Imaginou a dor dele ao receber aquelas chicotadas, ou a dor dele ao ser pregado na cruz, ou ao receber aquela coroa de espinhos. E esta era a conversa deles. Esse era o que eles estavam conversando no seu coração naquele momento. Entenda uma coisa: nós passamos, e nós sempre vamos passar, a deixar Jerusalém, deixar as coisas de Deus e se direcionar a Emaús, quando nós vivemos só da imagem do passado. Entenda isso como um alerta de Deus para você, porque quando a gente olha para essa história, nós precisamos entender que quanto mais você olha para os seus momentos e suas dificuldades, mais eles se tornam grandes. A psicologia diz que nós temos uma queda para as lembranças de tragédias, é ou não é? Os filmes que mais vendem são os filmes que mostram tragédias. Qual o filme que teve maior bilheteria por muitos anos? Se chamava Titanic. Por quê? Porque nós temos uma atração por tragédia. Nós temos uma atração pelas coisas quebradas, pelas coisas difíceis. Nós temos uma atração pelas coisas ruins. E é incrível, porque eu não sei se você já experimentou isso. Você tem um monte de experiências boas com as pessoas, mas uma coisa que ela te faça ruim, você só lembra da ruim. E acontece com você também. Você faz muita coisa boa para a pessoa, mas uma coisa que você deixa de fazer, ela esquece de todas as boas e só lembra da ruim. Só lembra daquele momento em que você não fez o que ela queria que você fizesse. E muitas pessoas passam a viver a experiência do caminho de Emaús, de descer para Emaús, de se afastar de Jerusalém, porque não conseguem viver o seu presente. Simplesmente vivem do passado mórbido, do passado trágico. Muitas vezes só vivem das lembranças ruins. E quando nós enfrentamos essas experiências, esses problemas, muitas vezes nós não conseguimos lembrar das coisas boas, das coisas que Deus já fez para nós. Eu queria fazer uma pergunta para você que está me ouvindo na internet e para você que está aqui na igreja. Você está vivendo das imagens do seu passado ou do seu presente? Você não consegue mais se lembrar de momentos agradáveis, ainda mais nessa situação que estamos vivendo, pandemia? Eu só consigo ver meu quarto, a sala, o quarto, a sala. No comer, uma vez eu falei para a Darrena, parece que eu estou num cruzeiro, cruzando da sala para o quarto, da quarto para a sala, para a cozinha, um cruzeiro da pandemia. Qual é a imagem que você tem da sua vida hoje? Qual é a imagem que você tem de você? Será que você não está vivendo só das suas amarguras do passado, das tragédias? Será que isso não tem te machucado mais ainda? Será que isso não tem feito você
sucumbir muitas vezes nas situações que você está vivendo. E saiba de uma coisa, essas imagens que estão projetando na sua mente agora, porque a nossa mente faz isso, ela projeta imagens. O nosso subconsciente projeta imagens. Muitas vezes elas estão te machucando. Elas estão abrindo feridas em você. Tirando, sabe quando você tem um machucado e você fica tirando a casquinha? Ou quando você tem um curativo e você arranca ele de uma vez? Parece que é isso que a nossa mente faz conosco, muitas vezes. E o que é que você está falando, pastor? É exatamente isso que aqueles dois estavam vivendo. Poxa, estava tão bom. Uns dias atrás Jesus ressuscitou Lázaro. Uau! Mas morreu na sexta-feira. Mas espera aí, Maria Madalena falou que ele ressuscitou, mas eu não vi. Eles eram parentes de Tomé, mas eu não vi. E eles dizem isso no texto. Olha, Pedro falou que foi lá e Jesus não estava lá, mas eu não vi, e não viram ele. E a imagem projetada na mente deles é maior do problema, da dificuldade, da morte, do que da esperança da ressurreição. E eu quero parar um pouquinho aqui, sabe por quê? Porque o que se projeta na sua... vamos lá, repetindo. Que o que se projeta na sua mente é só desilusão e problema, você está sufocando a esperança. Deixa eu tentar refazer essa frase. Se o que se projeta na sua mente é só coisa ruim, você está sufocando a esperança. E deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Tem um ditado aí fora que diz que a esperança é a última que, no caso dos discípulos, já tinha morrido. Daqueles discípulos já tinha morrido. Mesmo com um lapso de esperança dos outros discípulos e de Maria Madalena e das mulheres, eles ainda estavam focados na morte. Estavam sufocando a verdade. E por que é que você está pregando isso, pastor? Porque talvez você entrou aqui nessa noite hoje, talvez você está me ouvindo aí na internet, e as esperanças suas estão sendo sufocadas pelas lembranças ruins. Você olha para o seu dia a dia, você olha para o seu momento e você diz: eu não vejo saída. Eu não vejo saída para o meu relacionamento, eu não vejo saída para a minha situação financeira, eu não vejo saída para nada do que eu estou fazendo, eu não vejo saída. Eu não vejo como eu posso mudar essa história. Mas deixa eu te dar uma notícia, e a notícia vem no verso seguinte o verso que nós lemos. Quando Jesus vê aquilo, a Bíblia diz que Jesus se importa com aqueles dois discípulos, e ele vem em direção a eles. E entenda uma coisa, Jesus não vem andando, Jesus aparece. Uou, isso é uma esperança para mim e para você. Você está esperando Jesus entrar pela porta, Jesus está aqui dentro de você, do céu. Você não entendeu o que eu te falei. Você está esperando Jesus entrar por aquela porta, Jesus está aí dentro de você. O que falta é Ele aparecer para você. O que falta é você compreender, porque muitas vezes acontece com esses discípulos. Jesus chega do lado deles e começa a andar com eles. Pena que a pandemia, eu não posso fazer ilustração de trazer alguém aqui em cima para me ajudar a andar comigo. Imagine você andando do lado de Jesus, alguém que você conhece, que você vê todo dia, e você não reconhecer Ele. Já pensou isso? Porque é exatamente isso que acontece nesse texto. A Bíblia diz que Jesus chega do lado deles. Olha ali, no versículo 15. E Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecesse. E aí Jesus começa a conversar com eles. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? É que a gente não entende que Jesus está falando conosco.
E às vezes Jesus está usando a boca do seu vizinho, a boca do porteiro do prédio, a boca do seu professor, a boca do seu amigo. E Jesus está falando com você. E Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui. Por mais que pareça que só tem Emaús na sua vida e que Jerusalém ficou para trás, Jesus está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu quero estar aqui. Mas muitas vezes a gente faz como aqueles homens. Porque quando Jesus fala conosco, a nossa dúvida vem primeiro. Se você olhar os versículos seguintes, o versículo 19, quando ele pergunta para ele quais foram os eventos, o que aconteceu, e eles dizem: olha, a respeito de Jesus Nazareno, que foi. Sabe que quando eles falam que foi, deve doer dentro do coração de Jesus? Sabe por quê? Porque está dizendo que acabou. O que foi, acabou, não é? O que foi, acabou. Jesus, o que foi? Espera aí, Jesus não é o que foi. Vamos corrigir essa parte. Jesus é o que é. Jesus é o que foi? Não, Jesus é o que é. Sabe por que você não recebe a sua cura? Sabe por que você não recebe muitas vezes o toque de Jesus? Porque você está focado no Jesus que foi. Você está prestando mais atenção no Jesus que foi. E Jesus está dizendo para você: espera aí, eu não sou o que foi, eu sou o que é. Eu sou. Receba aí nessa noite essa palavra para você. O Jesus que é, está aqui nessa noite, nesse lugar. Está dizendo: eu estou aqui, eu não fui, eu sou o seu presente, eu sou a sua cura, eu sou aquele que toca você. E a gente fica: nossa, quando eu era criança, eu fui uma cruzada do Morre Cirulo em Curitiba. Eu tinha poucos anos, anos 80, eu sou velho, tá, irmãos? Anos 80. E a gente via, sabe o quê? Paralíticos levantando as cadeiras de roda e saindo andando, carregando a cadeira de roda. E a gente via pessoa mudo falando, surdo ouvindo, cego vendo. Eu vi a coisa mais incrível do mundo: a perna crescer. A diferença de perna, diferença mesmo, era diferente. E você diz assim: pastor, foi? Não, o mesmo Jesus dos anos 80 é o mesmo Jesus que está aqui hoje. O que mudou? A minha percepção e a sua percepção. Você precisa entender que essa pandemia foi mais ou menos uma lombada de Jesus para dizer: opa, vamos acordar. Sabe por quê? Porque eu estou vivo. Eu morri, mas ressuscitei, e eu estou aqui. E esta é a notícia que vem de Jerusalém. Essa é a notícia. Quando a gente olha para esse texto sagrado, a Bíblia diz, lá no versículo 21, eu vou pular ali do que foi já para o 21, e a Bíblia diz: e nós esperávamos. Esperávamos. Quer dizer, a esperança já foi embora. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos vivendo assim. Muitas vezes a gente passa as tribulações: eu esperava que Deus me ajudasse. Quantas vezes você já não falou isso? Eu esperava que... Primeiro, você precisa entender 2 pontos aqui. Deus nunca, presta atenção, Deus nunca está atrasado. Eu não pode fazer isso agora na quarentena, mas fala para você mesmo. Diga: olha, Deus nunca está atrasado. Sabe por quê? Porque Ele sabe o momento que você está vivendo. Ele sabe a sua situação. E Ele te responde na hora certa. Mesmo que pareça que Ele está atrasado, Deus não está atrasado. E por que você está falando isso, pastor? Porque nós temos a tendência a achar que Deus nos esqueceu. E quando a gente vive assim, nossa esperança vai embora. E esperávamos que fosse Ele que viesse remir, e esperava que fosse Jesus que viesse me ajudar, e esperava que Jesus abrisse essa porta, e esperava que Jesus fizesse isso. Deixa eu te dizer uma coisa:
Você precisa de uma vez por toda mudar o verbo, a conjugação desse verbo, o tempo desse verbo. Não é esperávamos, mas é espero. E se você quiser fazer mais bonito, cita o Salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Repete comigo, diga: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Muda o tempo do verbo. E o mais incrível aqui é porque no próprio versículo 21, eles disseram: mas agora. Já percebeu que mas agora é sempre uma palavra, uma conjugação que a gente usa para desistência? Ah, eu tentei tudo que deu, mas agora não vou tentar mais. É ou não é? Mas agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. O mas agora faz parte do seu vocabulário? Não devia. Principalmente o vocabulário espiritual. Sabe por quê? Mas agora denota que você só quer desistir. Agora não dá mais, mas agora não dá mais. Já foi. Sempre que você ouve um mas agora, te coloca para baixo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento. O mas agora se transforma só em agora. Você consegue mudar isso? Em vez de você dizer mas agora, não. Agora Deus vai me ajudar. Eu já tentei tudo que eu podia. Agora Deus vai me ajudar. Eu entendo isso, eu compreendo esse momento, eu compreendo essas coisas, eu compreendo que Ele está aqui. E talvez você pergunte para mim: pastor, mas qual é a grande lição dessa estrada? Qual é a grande lição desse momento? Qual é a grande lição que Jesus traz para nós aqui? A Bíblia diz que lá no versículo 27, se você olhar o versículo 27, Jesus responde eles, no 26, vamos começar no 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E olha o 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Sabe qual é a resposta para a nossa inquietude? Sabe qual é a resposta para o nosso coração atribulado? Sabe qual é a nossa resposta? A resposta para às vezes não ter resposta? A palavra de Deus. Sabe o que Jesus faz? Jesus ensina para a gente o caminho quando Ele diz: olha, e começando por Moisés, começou lá pelo Pentateuco, e veio passando pelos profetas, e explicando para eles: olha só, eu não sei você, mas quando eu estou angustiado, tem uma coisa que me traz refrigério e se chama palavra de Deus. E aí você diz para mim: pastor, mas como é que você usa isso como uma caixinha de promessa, que você abre e acha o texto? Não, quando eu começo a ler, eu já falo assim: Deus, fala comigo neste momento. E muitas vezes Deus olha para você e diz: olha, estou te ouvindo, estou te ouvindo. E Deus começa a falar com você no texto bíblico que você está lendo. E Deus começa a falar no seu coração. Ou Deus começa a usar uma palavra. Nós temos aqui na igreja uma coisa tão legal. Não sei se você se faz parte, se não faz parte. Todo dia de manhã o pastor manda uma mensagem no WhatsApp. Pastor, algumas vezes Deus já te usou para falar comigo. Às vezes eu não consigo ouvir de manhã, mas no meio do dia ou à tarde eu paro para ouvir a resposta de Deus muitas vezes. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Deus cuida de você. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo com eles. Jesus estava cuidando deles. Jesus estava dizendo: olha, eu tenho a solução, eu tenho a saída. Não sei quanto tempo mais eu tenho, pastor. O culto não pode ser muito longo na pandemia, né? Mas Jesus está dizendo para eles: mais uns 5 minutinhos, amém? Jesus está dizendo para eles: eu tenho a solução.
E há uma coisa que é importantíssima entender aqui. Eu disse há pouco e eu quero repetir. Jesus se importa tanto com você que Ele vai até você. Jesus foi até onde eles estavam. Jesus foi atrás deles. Jesus veio atrás de você. Jesus te trouxe a esse lugar. Jesus colocou nessa transmissão para você assistir, porque Jesus te ama e Jesus sabe o seu problema. E Ele está dizendo assim: olha, eu posso mudar a sua história. E como é que Jesus muda essa história? É simples. Presta atenção, que coisa linda. Esse texto é lindo, irmãos. É uma das histórias mais lindas que tem. E não é uma história, é uma coisa real que aconteceu, relatada por Lucas. Sabe o que acontece? Eles estão chegando em Emaús, e Jesus faz menção, e a Bíblia diz que Jesus faz menção de continuar o caminho. E aqueles jovens falam a palavra mais forte, mais profunda, mesmo na incredulidade, mesmo na ignorância. É a palavra que muda toda a história de uma pessoa. Quando eles viram para Jesus e dizem assim: fica conosco, Senhor. Eu não sei se você entendeu o que eu te falei. Eles viram para Jesus e disseram assim: não vai, não se aparte de nós, fica conosco. Fica aqui conosco. Está ali no versículo de número 29, eles dizem: fica conosco, porque já é tarde. Fica aqui conosco. Entendam uma coisa: Jesus nunca vai ouvir essa palavra e passar por você e deixar você sozinho. Será que eu me fiz entender? Jesus nunca vai deixar você na mão. A partir do momento que você disser: Senhor, eu estou aqui, fica comigo, fica na minha casa, entra na minha casa, entra neste lugar, entra na minha vida, entra, Senhor. Mais para frente eles vão falar que o coração deles pulsava, estava fervendo com as palavras dele. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que chegou a hora de você fazer a mesma coisa, de você lançar fora a sua incredulidade, e mesmo com a incredulidade, porque entenda uma coisa: Jesus não transforma para entrar, Jesus entra para transformar. Jesus não quer que você seja limpo, puro para Ele entrar em você, não. Ele quer que você seja do jeito que você está. Ele abre o seu coração, e quando você abre o seu coração e diz entra, Ele entra e Ele transforma de forma delicada, de forma amável, da forma que precisa ser. Sabe qual foi a resposta de Jesus? No próprio versículo 29, a Bíblia diz que Ele entrou para ficar. Presta atenção aqui. Jesus entrou para quê? Vamos lá, vamos ensaiar. Jesus entrou para quê? Para ficar. Sabe o que Jesus está fazendo aqui nessa noite? Está dizendo para você: olha, eu estou aqui. A pandemia está aí fora, a enfermidade está aí fora, a doença está aí fora, os problemas estão aí fora, mas eu estou aqui. E eu vou estar com você. A cada minuto, a cada segundo, eu vou estar com você. E talvez você diga: pastor, mas eu nem tenho andado tanto com Jesus assim. Jesus está dizendo: não importa, sabe por quê? Aqueles discípulos foram alcançados mesmo quando estavam incrédulos, mesmo quando estavam se afastando de Jesus. E Jesus está dizendo: eu sou o único que pode mudar a sua história. Eu sou o único que pode entrar. Você crê nisso? E sabe o que acontece com aqueles discípulos? A Bíblia diz que quando eles vão para a mesa, e até aquele momento eles não reconheceram que era Jesus. E aí naquele momento do versículo 30, e aconteceu que estando eles à mesa, Jesus tomou o pão, e abençoou, e partiu, e deu para eles, como tinha feito na última ceia. E a Bíblia diz que então abriram-se os olhos, e reconheceram que era Ele, que era Ele. Há uma verdade para você aqui. Jesus, quando chega perto de você, vai deixar você saber que é Ele. Jesus chegou aqui nessa noite e está dizendo assim: olha, eu estou aqui. Você sabe que eu estou aqui, porque eu estou falando no seu coração, na sua alma. Eu estou aqui. Jesus está dizendo para você: eu estou aqui. E a Bíblia diz que naquele momento que acontece isso, que eles reconhecem que é Jesus,
Jesus se aparta deles. E sabe o que eles fazem? A Bíblia diz que eles levantam na mesma hora e diz: vamos voltar para Jerusalém. Nada de ficar aqui embaixo, nada de ficar em Emaús. Nós precisamos voltar para cima. Nós precisamos voltar para Jerusalém. Eu não sei o seu coração, mas o meu coração é esse. Olha, eu às vezes posso até pegar o caminho de Emaús, mas quando eu vejo a voz do Senhor, eu preciso regressar, eu preciso mudar a direção, eu preciso voltar para Jerusalém. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. A maior de todas as histórias e o maior impacto causado por Jesus em Jerusalém não foram os milagres, mas foi a ressurreição. Ela marcou a história. O mundo hoje está dividido em antes e depois do nosso Senhor. O mundo hoje precisa entender e compreender. Muitas vezes a mudança que Cristo fez foi dramática, foi intensa e ao mesmo tempo foi transformadora. Eu quero que você que está me ouvindo aí na sua casa, que você que está me ouvindo aqui na igreja, entenda uma coisa. Jesus está aqui nessa noite dizendo assim: será que eu tenho espaço na sua vida? Será que eu tenho espaço na sua casa? Será que você pode dizer para Ele: fica conosco? Será que você pode cantar para Ele: fica conosco? Se você souber dizer isso, Ele vai entrar e Ele vai ficar. E eu queria fazer essa oração com você, com a permissão do pastor. Eu queria que você pudesse, nesse momento, falar com Jesus, dizer para Ele que você precisa dEle, dizer para Ele que só Ele é a solução para a sua vida, só Ele é a solução para os seus problemas. E a partir do momento que você fizer isso, confesse a Ele as suas frustrações, confesse a Ele os seus erros, confesse a Ele: Pai, olha, realmente eu fui incrédulo, realmente eu errei, mas me ajuda a consertar o meu caminho, me ajuda a arrumar a minha trajetória. Eu quero ter um encontro real contigo. Sabe por quê? Isso que está ardendo no seu coração nada mais é do que o Espírito Santo de Deus dizendo: olha, é a tua hora, volta para Jerusalém. É a hora de você deixar Emaús, é a hora de deixar todas essas dificuldades que você está vivendo e viver a vontade de Deus. Se eu
Eu quero que você abaixe a sua cabeça nesse momento. Se Jesus te tocou durante essa ministração, eu quero que você entregue o seu caminho a Ele, a sua vida a Ele, o seu coração a Ele. Onde você está, aqui na igreja ou na sua casa, no seu local de trabalho, talvez você esteja assistindo, ou aonde você esteja agora, eu quero orar para que Jesus toque você. Eu quero orar para que Jesus entre na sua vida, no seu coração, para que Jesus mude a sua história. Senhor, eu quero agora apresentar diante de Ti todas essas vidas, esses corações que se colocam diante de Ti, Senhor. Entra, Jesus, e transforma, muda de uma maneira sobrenatural todas as circunstâncias. Senhor, Tu és o Deus que traz paz ao coração contrito, aflito. Tu és o Deus que traz esperança àquele flagelado. Tu és, Senhor, o Deus que traz toda a abundância dos céus para aquele que está sentindo sem nada. Tu és o Deus que muda a história daquele que se acha culpado de tudo. Tu és o Deus que transforma o caráter daquele que diz: eu não quero mais fazer errado. E é por isso, Senhor, que nessa noite eu oro em favor destas vidas. Senhor, se preciso, escreve o nome delas no livro da vida. Senhor, apaga todos os erros e pecados, lança no mar do esquecimento. Traz, Senhor, paz, esperança, vida, alegria em abundância, porque esta é a Tua palavra e a Tua promessa. Refrigera este coração contrito. Traz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, Tu podes fazer, Senhor. Que em meio a esta circunstância, em meio a esta pandemia, a Tua paz, que excede todo o entendimento humano, vai reinar no coração dessas vidas. E nós vamos poder viver tudo aquilo que Tu tens de melhor para nós. Porque, Senhor, a verdade é que nós precisamos Te conhecer mais. Nós precisamos nos aprofundar mais na Sua palavra, no conhecimento que temos de Ti. Traz, Senhor, a este momento no coração dessas pessoas essa verdade, e que nós possamos entender que aquilo que Tu fizestes 2000 anos atrás é um marco para as nossas vidas, e é a certeza não só de salvação, mas a certeza de vida eterna, a certeza de alegria, a certeza de que Tu vencestes a morte e nós venceremos também contigo. Em nome de Jesus eu Te peço, em nome de Jesus eu Te peço. Será que você pode dizer: eu quero ser como Jesus? Aleluia, glória a Deus, amém. Nós vamos estar terminando, mas antes você pode sentar um pouquinho. Nós vamos terminar, não precisa nem acender as luzes ainda não. Nós vamos terminar orando pelo Braz. Braz é o pai da Cíntia, do Sandro, esposa
da nossa querida Zenaide, né, o sogro do nosso irmão David. Ele hoje, né, quase pela manhã, indo para a tarde, ele teve um infarto e ele está lá no interior e teve que sair do interior correndo para o hospital evangélico, aonde está sendo tratado. Ele não perdeu os sentidos, ele foi normalmente. Nós cremos que Deus está cuidando do Brás, cremos que Deus está agindo. Zenaide tem uma história linda de milagres. Nós queremos até gravar o testemunho da Zenaide. Tem tantos milagres na vida da Zenaide. Esse vai ser mais um milagre, mais um para a Zenaide contar para nós aqui do Brás. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está cuidando do Brás, está consolando a Cíntia, está consolando o Sandro, o nosso querido irmão David também. E nós vamos orar, crendo que o Espírito Santo está fazendo a obra dele. Senhor Jesus, Pai amado, queremos que agora o seu Espírito possa chegar lá no hospital evangélico, possa ir direto no leito do Brás, possa estar tocando no seu coração. E você sabe que o coração do Brás pertence ao Senhor, Pai. A nossa querida irmã Zenaide tem tantos testemunhos de milagres. O Brás é o milagre do Senhor, Pai. A forma que o Senhor o libertou, a forma que o Senhor agiu na vida dele. E agora é mais uma história de milagres. E eu tenho certeza que o Senhor está cuidando do Brás. Em breve, quando essa pandemia acabar, o Brás vai poder estar aqui, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Console os teus servos, Pai, seus filhos, console os seus familiares, através do teu Santo Espírito. É que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Quero agradecer você que está aqui, você que está nos visitando. Nós, não essa terça, mas na próxima terça, essa terça ainda não, mas na próxima terça, nós vamos abrir também para o culto, para você estar conosco, nossa terça da fé. Só que a partir dessa semana, nós agora vamos mandar um formulário para você, para nós conseguirmos organizar certinho, né? Separar a família, saber quantas pessoas possam estar. E a minha oração é que você não se inibe, não. Pelo contrário, traga mais pessoas, que nós queremos ter 2 cultos em breve. Queremos encher 2 cultos aqui. E se não for suficiente, queremos encher 3 cultos, porque esse é o ano da ousadia. Mesmo diante dessa pandemia, é ousadia. Mas vamos fazer de forma organizada. Vamos criar um formulário online para você distribuir para pessoas, falar, vai lá, que a gente vai chegar e a gente vai ter, se possível, vários cultos aqui. O pessoal do louvor vai precisar de muita graça, muita misericórdia, né? Muita voz, muito gengibre para ficar cantando por aí, não é? Deus abençoe a vida deles, né? Então, eu quero orar, mas não vai embora não. Você vai ouvir aqui um recado do nosso missionário, pastor Alessandro e família. E eu vou, quando acabar o vídeo, você já está despedido. Eu vou dar a bênção agora, só vou pedir para que você não fique aqui na porta da igreja conversando. Eu vou pedir para você for direto para casa, para não criar aglomeração. Se a gente começar a criar aglomeração, irmãos, a gente faz tudo certinho aqui, quando termina a gente cria aglomeração e bota tudo de água abaixo. Nós queremos encher vários cultos e queremos encher, ter esse mesmo cuidado para dar credibilidade para novas pessoas chegarem aqui e ver que aqui é um lugar seguro. Além de ter Jesus, nós fazemos a nossa parte, amém? Então, você quer conversar? Manda um WhatsApp pro irmão. Falei, irmão, foi uma benção, não é? Foi, que benção. Entra na rede social, eita glória. Mas agora aqui tem que ir direto para casa, infelizmente. Então, não vou poder ficar lá abraçando você, nem apertando a mão. Agora é todo mundo direto, né? Que é uma forma a gente de se cuidar e cuidar do outro. Senhor Jesus, obrigado pela palavra linda do pastor Ziel. Obrigado pelo louvor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado por esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo aí no YouTube.
seja lá na Bahia com o pastor Ronaldo, seja, Pai amado, na Paraíba, Pai, com o Marciel, seja em Campinas com o Jardel, seja na Itália com a irmã Leida, seja, Pai amado, em tantos lugares que o Senhor tem nos levado, pessoas até no Japão, Pai, têm falado, têm sido abençoado pelo nosso culto. Louvamos porque a Tua palavra diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. E queremos ir, Pai amado, seja através das redes sociais, seja através da nossa pregação, seja através dos missionários que o Senhor tem nos ajudado a levantar ao redor do mundo. Nos dê uma semana de vitória, nos proteja nesses dias de pandemia, nos proteja diante dessa Covid-19, que o Senhor possa também estar nos ajudando a ter um ano de ousadia no meio dessas crises todas que estamos passando. Que Deus te abençoe e te guarde, guarde a tua entrada e a tua saída, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assista agora o vídeo rapidinho e você está despedido. Olá, Igreja do Nazareno de Itapuã, em Vila Velha. Nós queremos mandar uma saudação para vocês, daqui da Argentina. Nós estamos aqui em Pilar agora, desde janeiro, nós mudamos do Chile para cá e queremos mandar notícias nossas da nossa família e queremos agradecer as suas orações e a sua participação em todo o ministério que nós temos desenvolvido. Queremos testemunhar, quero contar um testemunho lá do Chile, do segundo semestre do ano passado, antes da gente vir para cá. Pela graça de Deus, nós conseguimos fazer o primeiro retiro nacional de mulheres do Chile. E hoje nós temos 4 líderes distritais lá e uma líder nacional chilena, uma pastora chilena. Obrigada por orar para que os líderes se multipliquem lá e os pastores se multipliquem. Nós damos graças a Deus porque a igreja lá tem crescido. E as meninas também querem mandar uma saudação para vocês. Oi! Meu nome é Raquel, essa é minha irmã Sara. A paz do Senhor. Amém. Um abraço. Olá, Igreja do Nazareno de Itapuã, em Vila Velha. Nós queremos mandar uma saudação para vocês, daqui da Argentina. Nós estamos aqui em Pilar agora, desde janeiro, nós mudamos do Chile